Boa tarde, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Bem, hoje é domingo, 13 de novembro de 2016. Estou de volta aqui e hoje para atender aí um pedido de um amigo, né, que me solicitou que fizesse alguns esclarecimentos a respeito de na verdade, sempre que eu posto alguma coisa, existe uma interligação entre uma postagem e outra, né, no Facebook. E hoje de manhã eu coloquei ali que o brasileiro ele está preocupado aí com PT e comunismo, né? Sendo que o PT e o comunismo eles são como pulgas na orelha de um grande elefante. O povo brasileiro ele entrou nessa onda, vocês podem ter percebido isso, né? A maioria das postagens, pelo menos aqui no meu círculo de amigos, né? É um círculo formado aí pelos intervencionistas, formado por nacionalistas, formado por conservadores e alguns daí de ideologia de direita, né? Essa gente estacionou, né? É PT, comunismo, Foro de São Paulo, PT, comunismo, Foro de São Paulo, PT, comunismo, Foro de São Paulo, e não enxergam, né, a questão do liberalismo no qual nós estamos metidos e o grande elefante, né, que está por trás disso tudo. E corre-se daí o risco de ficar alienado e sempre falando a mesma coisa, né? Por exemplo, essa história de Foro de São Paulo, de comunismo, né? Quem trouxe à baila isso foi Olavo de Carvalho, que foi financiado, né, pelo liberalismo para exatamente provocar vamos dizer assim, esse direcionamento, né, apontar para o lado do PT, comunismo, Foro de São Paulo, essas coisas, e daí atrás dele saiu uma porção de papagaios aí repetindo o que esse cara estava dizendo, também muito bem pagos, né, diga-se de passagem. Marcelo Reis, Kim Kataguiri, Beatriz Kisses, sabe, uma série de pessoas aí que se você pegar, o único elemento de discurso que eles vão ter é exatamente o PT, o comunismo, o Foro de São Paulo, etc., né? Fica parecendo o Dom Quixote brigando aí contra os moinhos de vento, né? Imaginando que eles são aí grandes, são gigantes, né? E vive-se aí uma ilusão, vive-se uma mentira, porque são apenas pulgas na orelha de um elefante muito maior. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Por exemplo, eu fiz uma postagem ontem, né, que o Brasil foi condenado na Organização Mundial do Comércio a aumentar impostos. Vejam bem, o Brasil foi condenado na Organização Mundial do Comércio para aumentar impostos. Por quê? Aquelas isenções, né? Aqueles incentivos que foram dados aí no governo Dilma, no IPI, de automóveis, de máquinas de lavar roupa, micro-ondas, televisores, móveis. A Organização Mundial do Comércio não gostou que os impostos foram baixados aqui, né? Michel Temer continua com alguns desses incentivos aí. E a Organização Mundial do Comércio chamou na chincha, chamou esse pessoal lá e falou, ó, seguinte, ó, vocês vão ter que aumentar o imposto de novo. Porque tem alguns países aí que fazem parte do esquema globalista que não gostou, né? Eles não gostaram dessa concorrência desleal. Espera um pouquinho aí, que concorrência desleal? Não existe concorrência desleal, né? A concorrência desleal é fazer o nosso povo aqui mais feliz, fazer o povo ter acesso aí a uma série de bens aí que não poderia comprar. Isso é ser desleal. E eles acham como uma prática desleal do governo, a redução de impostos. E daí eu vejo, né, muita gente aí falando a respeito de carga tributária, que é muito alta, etc, etc. Mas né, sequer imagina, né, que existe Organização Mundial do Comércio, que existem países fora do Brasil que mandam aqui dentro e mandam aumentar os impostos na hora que eles bem entendem, certo?
Se o governante chega aqui e diz assim, não, vou baixar o imposto porque está muito pesada a carga tributária, o brasileiro paga muito, vai ter que aumentar novamente, tá? Porque o objetivo dessa gente é esse, você entende? Outra coisa, eu estou vendo aí o governo fazendo uma série de mudanças, né, propostas aí, PECs, etc., que seguem exatamente no mesmo sentido, que é sobrar dinheiro no caixa para pagar juros a banqueiros, juros a especuladores, né? E pagamos já 750 bilhões ao ano de juros, de dívidas, né? Que nós sabemos que no mundo todo essas dívidas não existiriam, porque as taxas de juros são muito mais baixas do que aqui. O Brasil hoje tem os juros mais altos do mundo, tá? E isso foi imposto da mesma maneira que essa gente aí está dizendo, olha, vocês têm que aumentar os impostos aí no Brasil. A Organização Mundial do Comércio fez isso, né? O Brasil está condenado. Você pode pesquisar aí no Google, pode puxar e você vai ver, né? Enquanto isso você fica aí falando de PT, comunismo, etc. Você está indo pelo lado absolutamente oposto daquilo que está acontecendo. É sabe, é uma questão assim, vocês estão desconectados, né? As pessoas que estão batendo nessa tecla, elas estão desconectadas da realidade. Totalmente desconectadas da realidade. E vou dizer mais, aí vão dizer assim, mas você é contra capitalismo? Não, eu não sou contra capitalismo, não sou contra comunismo, não sou a favor também nem de um e nem de outro. Eu sou a favor de que as pessoas enxerguem que existe um sistema, existe um grandioso sistema, tá, que comanda toda essa questão econômica e financeira, né, se vocês assim preferirem, tributária, do mundo todo. E como lutar contra isso? O primeiro passo para se lutar contra isso é, primeiramente, ficar sabendo que existe toda essa organização, todo esse sistema operando. E que as ordens cumpridas pelos nossos governantes, seja ele Dilma, seja ele Temer, seja ele FHC, seja ele quem lá esteja, vai estar seguindo as ordens do sistema. Não tem como, sabe? Não tem como. Assim como, né, essa semana tivemos a eleição do Trump nos Estados Unidos, ele vai seguir determinações do sistema. Ele vai mexer muito pouco nisso daí, tá? Se ele tentar fazer aquilo que ele falou, né, e que acaba aí esbarrando nos interesses do sistema com relação, por exemplo, a acordos comerciais e tudo mais, metem uma bala na cabeça dele, como fizeram com JF Kennedy, entendeu? JF Kennedy foi morto exatamente por causa dessa questão. E o Trump vai pelo mesmo caminho e ele sabe disso. E ele sabe disso, entende? Então é muito interessante, né, nós observarmos essas questões, sabe? Esse negócio de comunismo, PT, Foro de São Paulo, isso é uma tremenda uma perda de tempo, entende? Essa gente aí, esses não são nada, eles não são absolutamente nada, ninguém, entende? Nem aqueles que estão aí do lado tucano, muito menos essa gente aí que está do lado petralha, você entende? Essa gente aí não manda nada, não faz nada. Existe um sistema muito maior por trás disso e que comanda tudo isso e que dá as ordens, que dá as cartas nos países, sabe? Dá as cartas nos países. E o Brasil está demorando muito, né? Eu vejo a sociedade brasileira demora muito para acordar, para enxergar essas coisas, enxergar essa situação, né? Vamos começar a direcionar um pouco mais, começar a observar mais aquilo que está por detrás disso, né? Está por detrás do que esses vigaristas aí acabaram falando nos últimos tempos. Existem outras coisas. Eles são apenas sinalizadores para que você preste atenção em outras coisas. Sinalizadores. Por quê? O sistema é o dono de tudo. O sistema está querendo lucrar cada vez mais. O mundo todo está em crise. E agora é o momento de tirar dinheiro, mais e mais e mais e mais das pessoas para se manter aí o status quo, né?
de 65 indivíduos que possuem propriedades e possuem aí bens materiais e imateriais maiores do que os outros 95% de todos os habitantes da face da Terra juntos e somados. 65 pessoas possuem o controle de o equivalente a que 95% do restante da população da face da Terra somados juntos possuem. Entende? É isso que nós precisamos nos atentar. É para isso que nós precisamos começar a desviar aí as nossas atenções. Por que que isso acontece? Viu? Por que que isso está acontecendo? E por que existem as pessoas que são comandadas para fazer isso? Né? E qual é o preço dessas pessoas? É isso que tem que começar a ser pensado. Né? Outra coisa que precisa começar a ser pensada também é vamos dizer assim, a cumplicidade entre aqueles que sofrem os efeitos desse sistema e aqueles que causam o efeito do sistema. Você entende? Até hoje eu fiz ali um comentário, se vocês achavam justo, né, que uma única refeição custasse mais caro do que o salário do mês inteiro daquele garçom que a serviu. Né? Agora, se você perguntar pro garçom, ele vai achar que está justo. Ele vai achar que está justo. Entende? E aquilo é uma situação absolutamente injusta. É exatamente o que nós temos hoje no Brasil. Nós vemos aí uma série de leis sendo propostas, e PECs e tudo mais, porque enquanto isso, a respeito do montante de juros que nós pagamos, nós não ouvimos nem uma palavra por parte do governo. Nós não ouvimos uma palavra por parte do governo dizendo o seguinte, por exemplo, vamos sentar com esses especuladores, banqueiros, etc., investidores, sei lá o que queiram chamar esse tipo de gente, né, para conversar e vamos dialogar a respeito da redução dessa dívida, porque ela não existe, sabe? Ela não existe. Ela é juros. Juros é normalmente aquilo que não existe. Tudo quando você pensar em termos de juros, mesmo desse cartão de crédito aí que você paga, esses juros, mesmo esses cheque especial que você paga, isso daí não existe fundamento algum nisso, sabe? Esse dinheiro não existe. O banco, quando ele coloca para você uma taxa de juros, tá? Ele está gerando dinheiro, ele está fabricando dinheiro naquele momento, um dinheiro que não existe. Entende? Se você empresta 100 e você devolve 110, esses 10 era dinheiro que não existia e o banco fez ele passar a existir. Agora, ele existe somente para o banco, para você ele não existe. Sabe? Eu não sei se é difícil vocês entenderem isso, né? Vocês chegarem a essa conclusão. O Brasil hoje, né, tem uma dívida que a maior parte dela é juros e nós estamos pagando isso e eles não colocam nos números. Eles não colocam nos números porque esse dinheiro é sagradíssimo, é sagrado, né? Não existe, o nosso governo é fraco. Nosso governo sabe, extremamente controlado, comandado aí por gente lá de fora, né? Comandado por gente lá de Wall Street, comandado por gente aí da família real britânica, comandado aí por uma série de especuladores aí, e gente que vive às nossas custas, sem fazer absolutamente nada e ganham bilhões. Entende? É para isso que nós temos que voltar o nosso ponto de vista, o que nós temos que olhar. PT, Foro de São Paulo, comunismo, isso aí é tudo balela, é conversa fiada. Se essa gente não faz nada, não vai fazer absolutamente nada. E vai continuar aí, e aí vai resolver o quê? Entende? Nós continuaremos a olhar as pulgas na orelha do elefante, o elefante raivoso e bravio que vem para cima da gente, entende? Essa gente é só pulgas. E
Nós temos que começar, o primeiro passo, conforme eu disse, é tomarmos consciência dessa situação. Tomarmos consciência dessa situação e começarmos a atender e começarmos a clamar cada vez mais pelo nacionalismo. Vamos trocar um pouco, vamos virar o disco um pouco, parar um pouco essa história de Foro de São Paulo, comunismo e não sei o que, sabe? Essa gente que plantou isso na tua cabeça já ganhou muito dinheiro, pronto, acabou. Agora nós vamos cuidar daquilo que realmente é necessário. Começando, tomando consciência de que existe um sistema muito grande no mundo todo que faz você pensar como você pensa, que faz você trabalhar, que faz você ficar desesperado com suas dívidas e que ganha muito dinheiro com isso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana.